Pessoal, deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui rapidinho, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas agora, para quem está tendo dificuldade, e também a partir da lição 6. Veja só, quando você tem uma linguagem como o C, que é uma linguagem compilada, né? Você tem, qualquer linguagem de programação tem uma regra de sintaxe, que você tem que respeitar para o seu código funcionar, tudo bem? Só que o que acontece, na verdade, quando você vai compilar um programa? Na verdade, você tem lá o seu código .c e você vai transformar esse código num ponto executável. Na linguagem compilada, vocês mais à frente vão ter uma matéria chamada compiladores, onde vocês vão desenvolver um compilador, mas isso passa por uma série de processos. Por exemplo, lá no seu código C, quando você logo no início coloca lá include stdio.h, você está falando no seu código para ele chamar uma biblioteca que está fora do seu código, que vai ser incorporada dentro do seu código em tempo de compilação, percebe? Se você faz o include aqui da biblioteca chamada math, que é uma biblioteca matemática, você está falando traz para dentro do meu código essa biblioteca. Então, em termos gerais, quando você dá lá assim um gcc, o seu código .c -o e o nome que você quer que isso aconteça, o que vai acontecer em primeiro momento é que este comando aqui é o gcc, que é o compilador, ele invoca o compilador. Então, ele vai ter uma fase aqui, chamada fase de montagem, e na fase de montagem, ele vai pegar aquele seu include e vai trazer para dentro do seu código. Tudo bem? Mas antes de fazer isso, nessa fase aqui de compilação, ele vai compilar o seu código. E para compilar o seu código, ele passa primeiro por uma análise léxica, onde ele vai ver o nome das variáveis, as instruções do C que você está usando. Depois ele passa por uma análise sintática, depois ele passa por uma análise semântica, depois ele passa por uma questão de montagem, depois ele passa pela otimização do seu código e finalmente ele vai gerar o seu código .exec. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter atenção nos comandos que você está usando. O C é uma linguagem fortemente tipada. O que acontece então? Se você vai definir, ou se você define uma variável como int, o tempo todo ele vai esperar que você esteja manipulando algo do tipo int. Não é, por exemplo, como o Python. O Python, que é uma linguagem interpretada, ele vai compreender o seu contexto e a partir do contexto ele faz o ajuste da sua variável. O C não faz isso. Percebe? O C te dá poder, ele faz, esse cara sabe o que está fazendo, se ele falou que algo é int, então ele está operando com int. Ele não faz análise de contexto. Essa é a primeira parte, beleza? Uma segunda parte que é importante para vocês, e depois eu vou mostrar para vocês nesse código aqui, é o seguinte. E isso aqui vai ser importante quando vocês estiverem, a partir da lição 4 ou 5, eu acho, trabalhando com vetores. Pessoal, por gentileza, atenção nesse ponto que é importante. Olha só, quando você está trabalhando com o seu código e você cria variáveis, como aqui você criou, nesse aqui criamos um double, né? R, V, pi, atribuímos a pi esse valor. Toda vez que você cria essas variáveis, você está alocando espaço de memória. E esse espaço de memória tem tamanho determinado e limitado, e eles serão utilizados. Quando você olha um computador tem vários tipos de memória, a começar do processador. No processador tem um tipo de memória chamado registrador, que é a memória mais rápida que tem. Então, quando você olha um computador, você pode começar a enxergar assim as memórias. O processador tem lá um tipo de memória chamado registradores. Os registradores, abaixo dele, tem as memórias chamadas memórias de cache. Abaixo do cache, você tem cache nível 2. Abaixo do cache nível 2, você tem a memória RAM. Depois da RAM, você tem o HD.
e hoje em dia, depois do HD, você tem nuvem. Quando nós olhamos, então, tudo isso aqui são memórias, são espaços de armazenamento, sim? Essas que estão no topo aqui, elas têm maior velocidade. Então, a velocidade cresce assim, ó. Aqui é menor velocidade. Quanto mais você se aproxima da memória RAM, do cache, dos registradores, maior é a velocidade de processamento. Em contrapartida, quanto mais você aproxima desse ponto aqui, maior aqui é o seu volume. Aqui é o menor volume. Claro, você consegue guardar muito mais informação na nuvem do que você consegue guardar dentro do registrador, por exemplo. Tudo bem? Quando você, então, invoca o seu programa e você cria essas variáveis aqui, dentro do seu programa ou dentro da RAM, lembra aqui da memória RAM? Dentro da RAM, o seu sistema operacional, ele vai alocar uma região de memória para o seu programa. Então, quando você olha aqui, ó, a RAM, o sistema operacional, nós já falamos isso em algum momento, ele está controlando um monte de coisa, entrada, saída, periféricos, você pode rodar vários programas simultaneamente. Na sua RAM, vai ser alocada, dentro da memória RAM, um processo, e dentro desse processo específico, vai rodar o seu programa. É um processo para o seu programa. Perceba que esse processo delimita a região de memória que você está usando. Por que isso? Porque aqui estão rodando na memória RAM, existem outras coisas rodando aqui. Então o seu programa tem que estar confinado dentro de um espaço da RAM para ele não invadir, em condições normais, a memória que está sendo usada por outros programas. Tudo bem até aqui? Está claro isso? Essa região de memória que você alocou, se a gente explodir essa região aqui, basicamente ela tem essa estrutura aqui, ó. Ela tem uma região aqui chamada stack. Ela tem uma região, que é uma região maior, chamada heap. Ela tem uma região aqui que são de variáveis globais. E ela tem uma região aqui que é a região de código / texto, que é o seu programa rodando. Toda vez que você faz a criação de variáveis, você está alocando espaços dentro desses locais. Então vejam só, se você, aqui é uma simulação, né? Se você, olhando a RAM pelos endereços de memória, se você tem uma RAM que o endereço de memória dela, vamos supor, é 0x1f, 0x2f, 0x3f, e vai seguindo assim, e neste meu exemplo, deixa eu clicar mais um aqui, 0,4f, 0x5f, 0x6f, cada endereço dele corresponde a 1 byte. Se você cria uma variável do tipo char, ela vai alocar exatamente 1 byte da sua região de memória. Se você, no C, a depender da arquitetura, mas em geral hoje em dia é 4 bytes. Se você cria uma variável do tipo int, ela aloca 4 bytes. Então ela vai pegar, não é sequencial como eu fiz aqui, né? Então ela pode pegar aqui, esse 1, 2, 3, 4, pronto. Ela alocou 4 bytes da sua memória. Esse espaço está alocado para aquela variável, use ou não você. Quando o seu programa inicia e você declara a variável, na memória RAM ele já foi e fez essa alocação. Quando o seu programa chega ao final e ele sai da memória, automaticamente o sistema operacional vai lá e limpa a memória. Ele joga fora aquilo e libera a memória para que outros programas possam utilizar. Tudo bem até aqui? Mas veja que, até então, nós estamos falando de variáveis que são estáticas. Porque sim, você definiu que ela é double, aqui no caso double seria 8 bytes, e ela é isso o tempo todo. Mas há situações, a partir do nosso terceiro ou quarto encontro, vocês vão começar a trabalhar com isso, que você cria estrutura de dados que são dinâmicas, que pode crescer ou diminuir. Percebe? Ela tem uma elasticidade. Para isso, vocês irão usar uma função chamada malloc,
que é Memory Allocation, alocação de memória, que a depender de quanto você usa, ela vai aumentar ou diminuir a quantidade de memória que você usa nessa área aqui do heap. Porque o stack, ele tem essas variáveis estáticas. Aqui vai ter variáveis globais. Até então, nós estamos declarando variáveis aqui dentro, mas eu posso declarar variável aqui fora do main. Percebe? Eu posso declarar variável fora do main. Porque, veja, você pode ter necessidade de o seu programa que está rodando aqui, de repente, ele está gerando dados para um outro programa que está rodando aqui num outro segmento. Se ele está confinado nesse segmento, como é que esse outro programa vai conseguir ler esses dados? Uma alternativa, a gente vai ver isso mais à frente, é você, em vez de deixar ele fazer a leitura de dados em memória, você gravar em arquivo. Você grava no arquivo, você grava no banco de dados, o outro programa consulta o arquivo, consulta o banco de dados e extrai a informação. Só que isso é lento, percebe? Imagina se toda vez que, por exemplo, eu quisesse beber um gole d'água, eu saísse daqui, fosse lá no bebedor e voltasse. Olha o quanto lento é isso. 10 vezes eu vou lá. Se eu posso ter isso aqui perto de mim, eu não tenho mais velocidade? Então você tem situações onde você precisa de velocidade e daí você precisa talvez permitir que ele leia regiões de memórias daqui. E quando você define variáveis aqui fora, entre o include e o sem o main, você está falando que essas memórias aqui são amplamente globais. Percebe? Quando você define aqui, você está falando que ela é global dentro da execução desse trecho do seu código. E daqui a pouco vocês vão ver funções, e quando você definir dentro de uma função, aquela variável está confinada somente naquele pequeno tempo de uso. Tudo bem até aqui? Então isso é o comportamento... Ih, caiu minha conexão. Mas não tem importância não. Esse é o comportamento de alocação de memória. Quando chegarmos em ponteiros, coisas assim, eu vou falar sobre isso. Agora, isso aqui é um dos problemas que vocês estão resolvendo, que é o cálculo do volume da esfera. Sim? Acho que vocês já estão, né, com esse problema já. A maioria já fez? Todos? Bom, por que eu vou deixar isso aqui? Poderia ser qualquer problema. Para poder, a primeira coisa, falar o seguinte. Quando você está codando, esse código aqui, eu poderia ter feito todo ele numa única linha, ele vai compilar, vai funcionar. Ou eu posso fazer ele dessa forma. Esta forma aqui, pelo menos para mim, e isso é uma preferência de programador, me dá uma facilidade de leitura do código. Organizar o código, colocar espaço entre os elementos, né? Definir as variáveis. Por exemplo, geralmente o nome das variáveis, quando é uma variável, por padrão, nós usamos letras minúsculas ou nomes minúsculos. Então, alguns dos programas aí que falam assim, cria variável ABCD, ele aparece lá com A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, não precisa ser assim, porque se é variável, por uma regra de programação, por uma boa prática, você usa letra minúscula. Agora, quando você tem uma constante, você usa letra maiúscula. Percebe? Por que isso é importante? Porque, veja, daqui a pouco você pode fazer parte de uma equipe de programação. Uma equipe de programação tem talvez dezenas, talvez centenas de programadores. Você está lá prestando o serviço, foi contratado como estagiário, como programador, numa plataforma de game. Uma plataforma de game tem pelo menos 3 equipes de programação. Tem uma equipe que faz a implementação de código, de novas features, novos recursos, sim? Tem uma outra equipe especializada em corrigir erros, que necessariamente não é quem implantou o código. Então você tem uma equipe que implanta o código, você tem uma outra equipe que faz a correção de erros e você pode ter uma terceira equipe responsável, por exemplo, pela documentação do seu código. Porque a gente começa a falar de códigos não de 4, 10, 12 linhas que a gente está falando aqui. A gente começa a falar de código com milhares de linhas. E se você não segue um padrão de criação de nome de variável, de estrutura do seu programa, daqui a pouco você e mais ninguém consegue entender aquele código, a não ser que leia o código todo. Só que agora você não está codando para você. Você está codando para uma empresa que vai ter regras de codagem. Percebe? Regras que vai falar que, por exemplo, você não pode usar certas instruções, você não pode fazer saltos não lógicos dentro do seu programa, usando estruturas como GoTo, que salta você de um lugar para outro do programa. O que eu estou querendo dizer com vocês é que, desde agora, vocês já terem um cuidado com a elegância do código, com a clareza do código, é importante. Que facilita para vocês entender o código de vocês e facilita também quando vocês estão entrando ou ingressando em equipes de programação. Porque, certamente, quando você entrar numa equipe de programação, uma das primeiras coisas que você vai receber é o manual de programação.
Esse manual de programação não é um manual que vai te ensinar a programar. É um manual que vai te falar quais são as regras naquela empresa. Como que eu tenho que dar um nome à variável? Eu posso chamar raio de R ou eu tenho que chamar raio de raio? Percebe? Eu tenho que usar uma codagem camel. A codagem camel é quando você usa a primeira letrinha maiúscula de cada início de variável. Salário mínimo. O S é maiúsculo e o M é maiúsculo. A primeira letrinha de cada parte é maiúscula. Ou se você tem que usar o underscore, salário underscore mínimo. Percebe? Porque senão, por exemplo, ela pode preferir chamar as variáveis de salário underscore mínimo, ele pode preferir codar com a notação camel, cabelo, o S maiúsculo e minúsculo, e ele pode preferir codar usando SM. Imagine como é que você faz manutenção num código desse, onde cada um usa a sua preferência. Então, um manual de programação de uma empresa não te ensina a programar. Ele te fala qual é a regra que você tem que respeitar para codar nessa empresa. Como que eu tenho que chamar as funções? Quando que eu posso chamar a função? Quando que eu tenho que fazer o código dentro do meu código principal? Quando e como que eu posso usar variáveis globais? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, resumidamente, para vocês voltarem a fazer o exercício, é que você ter atenção e cuidado já com a elegância do seu código, desde agora, né, é importante. Porque daqui a pouquinho, no próximo passo, quando você começar a procurar oportunidades de estagiário, de codagem em equipes, isso vai ser assim, as pessoas já esperam que você já tenha esse comportamento de codar, vamos chamar assim, de forma cuidadosa e elegante. Não importa somente funcionar o código, mais do que funcionar, você tem que ter uma elegância na codagem. Beleza? Vamos em frente. O que você vai fazer aqui?